Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Vitor. E aí, Oswaldo, Tá, como é que você tá? Boa tá me ouvindo noite. bem? Com certeza. Tá me vendo bonito aqui? Tá Tô boa, sim, tá boa a imagem, não tá? Tava travando agora há pouco. Tranquilo, Vitor? com Bem, certeza. boa noite, pessoal. Pessoal, a segunda-feira nós temos uma live chamada Segunda dos Direitos Humanos, com a doutora Daniele Biondo Cossetti. E hoje nós temos um convidado especial, Vitor Matos de Souza, do canal Psicoeducação. É um canal do YouTube, depois nós vamos passar os contatos para vocês todos. E a gente acaba sempre acreditando numa coisa cada vez mais, que Deus, ele acaba dando um jeitinho brasileiro em tudo. Infelizmente, a doutora acabou de falar para mim que agora surgiu um probleminha, ela não vai poder entrar na live. Pensou em eu ficar sozinho aqui na live, já tinha, parece que até foi uma coisa assim que o Vitor está hoje com nós aí. Então nós vamos fazer um bate-papo aí, não muito longo, Vitor, que nós vamos fazer um bate-papo, tem compromisso depois, né? Também eu ainda. É isso? Sim. Eu tô também participando num outro podcast, só que aí é no YouTube, né? E é todo dia, só que esse é todo dia, só que ele começa às 10 Ah, horas. Mas mais lá, tarde. mas lá não é, assim como eu posso dizer, lá a gente aborda temas mais excêntricos, né? Assim, por assim dizer, né? Coisa de Mas, psicólogo, né? E o psicólogo ele tem um apego ao excêntrico, então a gente participa disso. mas aí nós vamos passar o seu contato ali também para o pessoal, né? Pro pessoal. Só quero saber por que não deu ao vivo aqui no meu. O que aconteceu aqui com o meu outro monitor? Ah, agora sim. Agora apareceu. Eu, pelo celular, tenho um pequeno problema, cara. Opa, deu retorno aí, né? É, deu um lagzão aí agora. Opa, vamos acabar esse retorno aqui, ver o que está acontecendo. Só um pouquinho. Está com retorno ainda? Tá rolando, tá rolando. Só um pouquinho. É, Acabar esse retorno aí. aí você vai resolver o problema. Parou o Fone de retorno? ouvido, aí para na hora, né, Não, cara? Fone de mas não é o fone, é ouvido. só para tampar a saída do. Ah, entendi. Para tampar a saída ali. Então, pessoal, nós estávamos falando, infelizmente, a doutora surgiu um pequeno imprevisto de última hora, assim, ela acabou não podendo entrar com a Arli. E a gente, estamos aí com o Vitor. Doutor Jonathan, abraço, doutor. Doutor Jonathan, Vitor, uma pessoa boa, se conversou uma hora no seu canal com ele. Ele é dos tribunos da defesa. Um abraço, doutor Jonathan aí. Tiago Basto, Andrei Raia, é isso? Ilza, Gabi. Talvez, pessoal, tem mais alguém que eu não consegui ter visto, porque o monitor meu não estava funcionando, agora funcionou. Mas vamos também, falou que lá é mais radical, mas aqui podemos fazer uns papos radical também, com nós não tem problema, sabe? Nós estamos aqui da, da, do Papo Aberto. É que eu e a doutora sempre trazemos, ela vem trazer para a gente comentar sobre a atualidade da semana. E sei que você é um cara bem culto, você seria capaz também de falar as atualidades da semana aí, né? O que é isso? A gente pode fazer um boletim, né? É um gato? É um gato aí atrás, não? É a minha gatinha. Uma das, né? Eu tenho duas. Eu tenho um monte de gatinha aqui também que eu vou te falar, cara, é brincadeira. Minha Então, ela pessoal, para quem não conhece, vamos deixar o Vitor fazer uma pequena apresentaçãozinha dele para nós continuar esse bate-papo. Se apresenta para o pessoal, Vitor. Bom, boa noite a todos. Eu me chamo Vitor, eu sou escritor, colunista,
psicólogo, tenho um canal, sou hoster do canal Psicoeducação, hoster e fundador também, né? Lá é praticamente vlog diário, onde eu faço os meus comentários, análises, reflexões, a respeito do panorama político, principalmente, né? Eu abordo outras coisas também, como psicologia, às vezes cinema, às vezes criminal case, inclusive foi por causa disso que eu te conheci, né? Mas, via de regra, eu gosto de comentar mesmo os assuntos políticos aí, porque a gente está num momento de completa confusão mental, por assim dizer, né? Muitos eleitores bastante desorientados, a gente está vivendo momentos difíceis, né? É como se o Brasil inteiro estivesse vivendo uma espécie de crise de identidade política. E, por vezes, eu não vou negar, não vou falar assim, eu sou o Bolsonaro. Até eu, por um bom tempo, estive bastante desorientado também. Acabei navegando por águas turvas. Mas é lógico que, por eu ter uma espécie de mentalidade que se propõe ao autocombate, ou seja, eu proponho falsear minhas próprias convicções, isso tem um poder de me auxiliar a sair da escuridão, né? Às vezes eu tenho esse exercício. Mas de resto é isso. Mas você parece que ficou uma época, ou se eu não me falha a memória, se eu me corrija, você era meio Bolsonaro, meio roxão lá, ou é a impressão minha? O que acontece, né? Eu tive uma espécie de decepção com o modelo que estava em vigência no país, que era a social-democracia. Uma decepção porque a gente olhava para um lado era mensalão, olhava para o outro era petrolão. De um lado a gente tinha escândalos de corrupção sendo colocados à mídia de uma forma bem incisiva, né? E eu não pude captar o quanto que aquilo ali era panfleto e o quanto que aquilo ali era algo de fato prejudicial para a nossa nação. Acabei caindo na arapuca dos liberais, né? Que era uma coisa assim que, diante da decepção, a gente entra num estado de fragilidade, né? Aí, desse estado de fragilidade, veio ali os liberais, estendeu a mão, veio com todo aquele papo de que o Estado tem que estar aí para garantir somente vida, liberdade, propriedade e tal. E aí começa. Eu, diante disso, acabei caindo nisso aí, mas, né, volto a dizer, eu comecei a falsear minhas convicções, né, e cheguei a me inclinar ao bolsonarismo, não a cosmovisão bolsonarista, mas sim dentro de um pequeno aspecto que é a visão política ali do liberalismo ali do Paulo Guedes, né? E que parecia ser uma coisa mais limpinha, mas mesmo assim uma coisa horrorosa. A perspectiva liberal do Paulo Guedes é uma parada desumana, porque ela desconsidera totalmente as pessoas que estão em vulnerabilidade, né? Aí eu caí naquilo ali, mas depois, quando eu fui percebendo que aquilo ali era um engodo total, né, aos poucos, lógico que sendo bastante analítico, eu fui sair fora, né? E hoje eu voltei para casa, eu voltei para a social-democracia e falei, não, correto é isso aí. Nunca foi perfeito, nunca foi o pedacinho do céu, né? Aqui no Brasil a gente tem um problema que os políticos aqui eles são bastante fisiológicos e tal, mas se a gente for perceber qual grupo político ele opera de acordo com as possibilidades aqui no nosso país, e a gente entende que a social-democracia é o regime mais bem aceito. E a social-democracia, muito bem representada pelo PT, né? Isso L. Não arrumou uma esquizumba aí nessa percebida sua, nessa abertura de olhos, não arrumou uns enroscos, umas contradições, uns embates? Perseguido, ameaçado. A minha coluna no jornal, meu nome foi colocado à bala, eles estavam querendo me cortar, porque eu escrevo para um jornal aqui da minha cidade, né? E esse jornal ele é mantido por uma pessoa que ele é tecnicamente bolsonarista. Só que ele quer deixar todas as vozes lá, né? Pessoal da esquerda, pessoal da direita, não sei o quê. Aí quando eu comecei a antagonizar o Bolsonaro, ele ficou meio abalado, os amigos dele colocaram o meu nome à baila, né? Falaram assim, esse menino aí é de esquerda, vai quebrar o jornal, não sei o quê. Mas enfim, acabou que eu consegui driblar parte dessa perseguição, mas olha, depois pesquisem aí a minha cidade e o resultado eleitoral aqui da minha cidade. Aqui eu posso falar com vocês com toda certeza, aqui tem bandeirinha fincada do Bolsonaro,
e é uma cidade que parece que você está abraçado ainda no seio bolsonarista, parece que você está no seio bolsonarista aqui. Por incrível que pareça, mesmo depois de ter saído, né, muita gente, inclusive familiares, ainda estão dentro dessa perspectiva, mas a gente vai tentando driblar aos poucos, né? A gente vai driblando, dribla aqui, né? Eu não Faz igual o Messi. Eu não acredito que talvez seja mais do que aqui onde eu moro, né? Mas tudo bem, né? Sim. Eu moro. Minas Gerais, aqui o PT venceu, né? Mas aqui em Governador Valadares, meu amigo, é porque aqui é rodeado de fazenda, de boi e de leite, via de regra, principal atividade econômica, que é a pecuária de corte e de leite. Então aqui, meu amigo, aqui o agro está instalado. E o agro é pop, o agro é tech, o agro é bozo, né? Então aqui todo mundo... Aqui eu não sei se foi 83 ou 86 Bolsonaro, né? Eu moro hoje eu moro na capital alemã do Brasil, no Brasil, aqui na cidade alemã, né? Uma cidade que de dias acharam aí um clube nazista com um monte de coisa, um monte disso, piscinas com plástica no fundo da piscina, é uma velha história. A famosa cidade alemã, Blumenau, o de bom mesmo tem a Oktoberfest. A Oktoberfest, olha, é uma... Então, pessoal, para quem está chegando agora, que eu não falei, acho que o Andrei, a Raíssa já falei, Lisa, Gabi, Luan, Luaniski, Roberto, Márcia, um abraço. A Márcia aí é aquela amiga nossa, cristã aí, é uma cristã que... Ela ficou até assim, dizendo que aquele dia... até falar nisso, pessoal, voltando de novo, cumprindo de novo aqui, Silver, a Rebeca. Rebeca tem um canal também muito legal, vou passar depois o contato para vocês para dar uma força à menina. Persona, é isso, Persona. Larissa, Renner, estão dando risada lá, rolando um Lero Samba Love. Então, pessoal, só para entender, a doutora Dani não pôde vir hoje, ela teve um probleminha em cima da hora, acabou, bem ligar o celular aqui, estava com o celular na mão, me tocou, que surgiu um problema de família urgente, deve ter que dar uma corrida lá, mas ela volta e vou trazer de novo, o dia que ela voltar, que ela queria saber o que você andava fazendo tanto na frente dos quartéis. Aquele dia ela ficou curiosa com aquele problema do quartel, uma pessoa que é psicólogo, né? De explicar o que você fazia tanto na frente do quartel. E outra coisa, não tem medo de cair um raio em você quando estiver lá, alguma coisa assim ou não? Como que é isso? Rapaz, eu achava que aqui na minha cidade não ia ter isso. Por diversos motivos, né? Primeiro que o poder, a sede do poder não é aqui na minha cidade. Aqui a gente tem quartel, mas é quartel para fazer, né? A pessoa prestar serviço militar quando está completando 18 anos. É o famoso tiro de guerra, né? Que você vai para lá quando está com 18 anos, fica lá um ano, né? Só fazendo flexão e correndo em torno ali dando uns tirinhos aqui e acolá. E só. Né? Aqui não tem, digamos que assim, um ponto de tomada de decisões do oficialato brasileiro. Aí tá essa galera aqui concentrada aqui no quartel, e é uma avenida muito estreita, né, o lugar onde está o pessoal, tá só gerando constrangimento no trânsito e incomodando. Agora, pelo fato da cidade ser, né, bandeirinha fincada, aqui o prefeito dá ampla cobertura, né, e está tudo certo. Existe uma infinidade de regrinhas tributárias para quem quer se instalar no lugar e fazer vendas, né? Mas ali naquele lugar, ali, se você quiser colocar uma barraquinha de churrasquinho, ali você vai lá, zero imposto, porque você está ali, você está manifestando, e já tem mais de 40 dias, está todo mundo ali, 40 não, já deve ter mais de 50 a essa altura do campeonato, né? E já tem gente vendendo roupa, gente vendendo churrasquinho, gente, assim, entendeu? Parece que a doutora apareceu aí, né? Enquanto isso, ela apareceu ali, apareceu? Sim. Parece que isso ali é ela, ali, ó. A gordofobia de cada dia parece que é ela, né? Que é coisa que para mim não quiser solicitar. Aqui. Sim. Boa tarde, doutora Dani. Ela surgiu um probleminha, não pode entrar, não sei se ela está em casa, ela foi fazer uma correria de família, não sei se ela vai participar, hoje já foi ali. Então, eu imaginei que... e o pipoqueiro
não tem chance para nada, né? Ela está falando alguma coisa ali, chegou a falar ali, passando para desculpar profundamente pela ausência hoje, devido a uma questão familiar, estou chegando em casa só agora. Mas se quiser entrar agora, bater um papo aí, só dá um alô aí que já chamo você aí, ó. Você acha que dá para entrar, bater um papinho? Aí para nós saber a história do quantos dias que o Vitor ficou no quartel. Outra história, ô Vitor, eu queria te perguntar para você aí. Você sabe que a oposição fala muito mesmo, né? A gente não sabe se é um sadismo, se é uma espécie de sadismo, do que é. Diz que o, o Zé do Trovão, lá, qual é o nome dele? Ele passou por Zé Trovão. Ele passou por Minas Gerais aí, vocês bateram um papo, como foi? Eu não conheço esse cara, não. Acho que a última vez que eu vi ele foi numa viral que ele participou aí, né? Diz que ele foi comer diz que ele foi comer um churrasco na base da farinha, para casar de churrasquinho, ele passa bastante farinha. É real isso aí mesmo? A foto que eu vi dele não tinha churrasco, não, tinha só farinha. Não tinha churrasco? Então o pessoal inventa, o pessoal fica complicando a família tradicional aí, eu não entendo o que seria. A doutora Isolda está muito escangalhada, acabou de chegar agora, mas na próxima live aí, doutora, nós vamos trazer de novo o Vitor para falar de nós, para nós saber por que o Vitor ficou tantos dias. A curiosidade, doutora, é por que ficou tantos dias na frente do quartel? Qual que era, Vitor? O que foi o motivo? O que foi essa virada sua na sala? Bom, eu estava contribuindo, né, com as manifestações democráticas que estavam pedindo ao exército para nos salvar do comunismo, que os comunistas vai chegar aí, vai querer dividir a minha cueca e o meu Chevette 79 com as pessoas, entendeu? Então, não, eu não quero, a propriedade privada é sagrada, não pode não, entendeu? Aí tá todo mundo lá, não, que é o comunismo e etc. Cara, assim, a gente que é do campo de si, né, eu passo lá todo dia. Eu passo lá para ver a que ponto chegou a coisa. Porque, assim, toda vez que eu passo lá, Oswaldo, sem mentira nenhuma, está sendo executado ou o hino nacional, ou o hino da bandeira, ou o hino do soldado. Eu acho muito bonito, né, apesar de eu não ser um grande nacionalista, né, mas eu acho muito bonito, muito poético o nosso hino nacional, o hino da bandeira. Então, para mim, muito mais bonito ainda, o hino do soldado. Mas eu fico pensando, cara, você ouvindo aquilo ali toda hora, há mais de 50 dias, eu já tinha pirado a cabeça. Eu mesmo já não estava aguentando mais, porque, sabe, devido à constante repetição, mas chega um momento que dá aquilo que a gente chama de febre da cabana, né? Aquilo que aconteceu com o Jack Torrance no Iluminado, né? Por causa da repetição, a repetição constante, você vai e fica louco, você começa a ter delírios, enfim. E a galera tá lá, cara, tudo bem, parece que estão, sabe, parece que é só mais um dia normal. E eu fico falando assim, ó, eles devem estar sendo guiados por uma espécie de espírito patriótico, sim, mas voltado para algo eminentemente golpista. E você não pensou em fazer uma live lá da frente, uma gravação, fazer uma conversa, bater um papo? Eu aqui não posso. Eu, na minha cidade aqui, infelizmente, eu sou um pouco conhecido aqui, eu participei de entrevista para o jornal Município do Blumenau, passei por outro, participei de uma frente, na frente do fórum, eu fui na frente do fórum com as mães de detentos, como fazer reivindicações, não defendendo bandido, defendendo os direitos que a pessoa tem. Na frente do fórum, bati de frente um negócio de uma criança aí venezuelana, fiz um negócio na FURB aí, fiz um barulho. Então, se eu aparecer na frente do quartel lá para fazer uma entrevista, eu vou ter que sair meio corrido de lá, então não posso. Mas você não pensou em fazer? Eu é conhecido muito também aí, não dá para ir lá. Aqui é fora de cogitação. Olha, eu tive em Belo Horizonte, que é a capital aqui de Minas, né? Tive lá mês passado, que eu fui assistir o último show do Milton Nascimento, né? Ele encerrou sua carreira lá onde tudo começou. E lá tinha uma concentração lá na Timbiras e na Guajajaras, né? Quer dizer, na Guajajara, não, na Rajagabalha, que são bairros lá de Belo Horizonte, né? A Timbiras é uma rua. E aí eu pensei em fazer, cara, porque aqui, se eu fizer aqui,
aqui é fora de cogitação. Eu ia ser varrido e enxutado, porque a galera me conhece, né? E, inclusive eles, né? Os próprios bolsonaristas aqui me conhecem por causa da inclinação passada. Mas aí eu pensei em fazer lá em Belo Horizonte, cara, mas aí eu cheguei numa situação assim, cara, eu não posso colocar lenha na fogueira, porque eles já estão irados, eles já estão assim, cheios de rage no coração, primeiro porque o tal do tic-tac, tic-tac, não chega tic-tac em hora nenhuma, né? O tal das 72 horas, então, tão pouco. E aí se eu chego lá para ficar, sabe, cutucando a onça com varacuta, eu ia só criar uma situação. Eu não tenho esse ímpeto do MBL, sabe? Eu não tenho esse ímpeto do MBL de chegar e querer ficar cavando. Por mais que eles são caricatos o suficiente para fazer um conteúdo render, né, eu poderia muito bem pensar dentro da lógica da criação de conteúdo, que é algo que eu faço. Mas eu fico, sei lá, eu fico com pena, cara. Eu acho que, não sei, A doutora está falando ali, ó. Ele está dizendo que a foto é antiga, mas com a mesma camisa. Sim, Numa dessas também, é antiga, você entender. Não. Vai que ele tem uma coleção de camisa, gosta daquele tipo de camisa, daquela cor. Nós tem que defender. Não é verdade? Vai que ele é igual o Chico Buarque, né? O Chico Buarque, uma vez, ele deu uma entrevista e disse que ele comprou, se eu não me engano, umas 7 camisas brancas e uns 7 shorts azul, e ele sempre usa elas para fazer as suas corridinhas, né? E aí, por que ele faz isso? Porque isso não vai gerar, digamos assim, uma foto nova para os paparazzi, né? A partir do momento que você dá tira uma foto do cara, o cara tá com a mesma roupa, sempre, né? Aí vai que o tal do Zé Trovão também tem essa dinâmica aí, com o fato de que ele não é perseguido por paparazzi nenhum, né? Mas vamos dar o benefício da dúvida, né? Ela está dizendo ali que eles vão acabar com o patriotismo dos soldados. Bem, pessoal, era para ser uma live com a doutora junto, a doutora, como disse, está com problema, não pôde entrar, chegou muito cansada, muito exausta, uns problemas de família, mas na próxima nós estamos juntos aí. E estamos com o Vitor aí. Ô, Vitor, vamos falar um pouquinho também, já que nós ia falar de novidades, algumas coisas, sobre os orçamentos secretos. Você viu que teve foi coisas das semanas agora, né? E parece que teve pessoas, deputados assinando, outros assinando, pessoas de um lado, esquerda, direita, se unindo, pessoas da esquerda, da direita indo para a esquerda. O que você fala alguma coisa sobre isso? O que você diria sobre isso, você que acompanha ali o versículo do... Só um minutinho, pessoal. Antes disso, pessoal, quem não é inscrito, quem não segue eu aí no meu Instagram, segue aí, pessoal, não custa nada, é só apertar o botãozinho para seguir no Oswaldo Marceneiro. Segue o Instagram também aí do Vitor Matos de Souza. Vocês ajudando a gente, dando mais, nós juntos somos mais fortes, dando mais força para nós fazer esse trabalho, sempre trazer a voz e dar voz para quem precisa também. E segue também a gente lá, canal do YouTube, Psicoeducação. Só entrar no YouTube, pôr Psicoeducação, Vitor Matos de Souza. Ou apertou lá, segue lá, dá o like, aperta o sininho, vocês vão ver sempre novidades, sempre tem novidade lá. Parece que tem algumas coisas lá falando deixa eu ver se tem lá alguma coisa, parece que eu tinha dado hoje olhada de manhã, o Zé do Trovão tá lá, né, com a língua de fora, parece que o raio caiu lá no... mas você falou que atingiu os bolsonaristas, parece que alguma professora se machucou, já vamos falar sobre isso. Esse é fã também do Falei Mamãe, parece, né, Mamãe Falei, alguma coisa assim. Então tem bastante matéria interessante lá no canal do Vitor, pessoal. Acompanhem lá, vão ver lá. Psicoeducação, segue lá também. Não custa, pessoal, não custa se inscrever, ajudar a gente, dar apoio a gente. Junto, a gente é mais forte e a gente tendo mais voz, a gente pode trazer mais coisas para você. E sobre o que nós ia falar do que mesmo? Orçamento secreto? Eu falei do orçamento secreto, Vitor. A matéria, ela foi jogada, né? Ela foi lançada diretamente lá para o Supremo Tribunal Federal, que iriam decidir sobre a constitucionalidade isso que a gente chama de emendas de relator, que é um recurso que vem, né, por meio da arrecadação tributária, que vai diretamente para o parlamento, para ali eles fazerem as divisões ali, e esses recursos serem enviados para municípios, para fazer política, né? No final das contas, essa ideia da emenda parlamentar
sempre foi algo para fazer carreirismo, é para tirar o deputado da sua atribuição originária, que é propor leis e propor políticas públicas, para fazer a sua política do dia a dia, reformar uma paróquia aqui, mandar um dinheiro ali para comprar um leito no hospital. Isso é bom, eu acho necessário enquanto uma destinação dos recursos, mas um deputado ele precisa ser muito mais que isso para valer a pena ele ser reeleito. Né? No caso do Brasil, a gente reelege ele muito mais por causa dessa questão de emenda. A grande questão do orçamento secreto é que a gente não sabe para onde está indo essa emenda. Ela não está indo com um carimbo, ela não está indo com o lastro ali que vai estar no portal da transparência, né? A gente não tem acesso, nós que somos, no caso, pessoas que estão forjando a política. E aí é lógico que isso gerou um mal-estar, né? Tanto em alguns setores da oposição, ou seja, foi criada uma grande discussão sobre a constitucionalidade do orçamento secreto. Então, a matéria, obviamente, foi catapultada lá para o Supremo Tribunal Federal e teve uma votação lá, né, que, se eu não me engano, foi 5-4. Depois eu tenho que olhar lá, eu não vi quanto ficou o placar. Eu sei que ficou decidido a inconstitucionalidade. Acabou o orçamento secreto. Né? O STF agora decidiu, não vai ter mais, a gente vai voltar para o modelo clássico de emenda, que é a emenda parlamentar mesmo, dessa forma aí como eu coloquei antes, que vai, né, dessa vez vai estar lastreado com a origem, né, qual deputado que enviou, para qual município que foi, né, que esse é o jeito correto de você fazer a gerência das emendas. Né? O orçamento secreto é doido, aquilo ali, se aquilo ali fosse constitucional, se a turma do Supremo lá decidisse a constitucionalidade, iria ser uma forma crônica do nosso Estado ser corrupto dentro do próprio exercício do parlamento, entendeu? Ia ser uma corrupção crônica. E isso é ruim dentro do ponto de vista da administração pública, da transparência e tutti-quanti, né? Verdade. Para quem eu não falei o alô aí, pessoal, acho que eu não dei alô aí, Leonor, o Rodrigo, Lucas, Idmu, Érica, Gabriela, Tiago, Vitória, Geraldo Carvalho, Helena, Elisete Ribeiro, é mãe de uma menina que era uma filha de santo da minha casa, uma pessoa guerreira, lutadora. Abraço, Elisete. Abraço lá para a menina. Nicolau Matos. Então, pessoal, você é meu primo. Estão aí na live aí, fala para a gente aí, o tá Vitor também. Uma pergunta que todo mundo tem a dúvida ou não, eu não queria muito entrar em política, mas eu vou entrar na política. O pessoal responder, o Lula sobe ou não sobe a rampa? Essa é o que todo mundo quer saber. Responde aí, pessoal, vocês estão na live aí, já que estamos falando um pouco de política com o Vitor aí. O Lula sobe ou não sobe? O que vocês acham aí da live? Deixa o parecer. Ô, Vitor, antes do pessoal responder para nós falar sobre esse assunto, parece também que o pessoal da direita ficou meio de cara lá com um dos filhos do Bolsonaro, que votou contrário à legenda deles ali. Parece que estão até comentando que ele está querendo entrar para o PT. Será que é verdade isso? Será que ele vai para o PT? Será que o PT aceita ele? Você que está no meio da política, escreve política lá. Você acha que ele vai passar para o PT também, o filho do Bolsonaro? Será que o PT vai aceitar ele? O que você diz disso? Não, o que ocorre é o seguinte, Oswaldo. Dentro do PT, bem como dentro do bolsonarismo, existem setores mais fisiológicos. Ou seja, aqueles setores que gostam da mamata, que gostam do dinheirinho fácil, que quer regalia, que quer, sabe, se garantir de uma certa forma, transformar a política numa parada dinástica, né? Quase que hereditária, né? De pai para filho. E para isso eles precisam ter certos acessos. Aí o que ocorre é o seguinte, o que o Eduardo Bananinha fez foi votar junto com o PT na questão lá para extinguir algumas alíneas ali daquele que ficou conhecido como lei das estatais, né? Que impedia, que cortava um bocado de verba publicitária, impedia com que pessoas ligadas à coordenação de campanha de algum candidato fosse nomeado em estatal, né? Por isso que teve toda aquela coisa ali com o Aloysio Mercadante. Porém, o Lula, no final das contas, não sei se isso é em virtude do Lula, junto com o Alckmin e até mesmo o pessoal ali que está ali,
o primeiro escalão formado ali do PT, eles souberam articular ali, junto às demais lideranças de bancada, para extinguir. Essa lei ela foi aprovada no governo Temer e ela, digamos assim, ela trazia uma espécie de saúde financeira para as estatais. Eu não vou negar que a lei é boa, não. Ela era boa, mas ela impedia, de uma certa forma, desses grupos se instalarem ali e fazer aquilo que se chama de democracia de coalizão, né? Você dá aqui o meu carguinho, eu te dou o meu apoio, e assim a gente vai fazendo política dessa forma. É um meio que eu acho, na minha opinião, muito viciado, né? Muito fisiológico, mas é o que esses caras sabem fazer, né? Então eles conseguiram, né, por meio ali da votação, na calada da noite, o Bananinha votou junto, né? E uma vez ele votando junto, aí isso vai acabando, gera um mal-estar na militância, né, na galera ali, os aliados mais próximos. Tinha deputados que eram bolsonaristas que votaram contra, acharam um absurdo essa lei ser revogada, e aí, nesse caso, eles até estão certos, porque, de fato, essa lei ela garantia uma otimização na gestão da estatal, né, de como que a pessoa vai gerir as estatais sem muita influência política, né, e sem estar gastando verbas milionárias também com essas questões aí publicitárias, etc. Só que acabou, cara. Isso aí foi um desmonte, né, mas, assim, isso diz mais, Oswaldo, a situações ligadas a interesse do político com o político. Isso não afeta, por assim dizer, a sociedade como um todo, sabe? Mas você sabe que a mídia não perdoa. Já estão dizendo que o Carlos Bolsonaro vai virar PT. Ele vai ser o Lula, vai aceitar. Mas o pessoal não respondeu ainda, pessoal. O Lula sobe a rampa ou não sobe a rampa? É isso que a gente quer saber. Ele vai subir ou não vai saber? Depois eu vou perguntar para o nosso amigo mais na frente, se ele sobe ou não sobe a rampa. Para que eu não falei ainda, Milena, boa noite, Amanda, Carlos Alberto, boa noite, Carlos André, Alberto, boa noite. Carlos Alberto é meu pai. É seu pai? Cadê Carlos Alberto de Souza? Isso. Abraço, Carlos Alberto. Tem um filho aí que a gente gosta muito, conheceu assim há pouco tempo ali pela internet, sim, e acabamos assim pegando assim um carinho muito forte, uma pessoa que tem um carinho muito grande, está de parabéns. A gente sempre diz, o herói transforma a gente num herói também, né? Teu pai então transformou num bom herói aí também, né? Então, um abraço para ele, seu Carlos. Responderam com a ali, ó. Lula sobe sim, ó. Já tem um dizendo que Lula sobe sim, né? Vamos ver se sobe. Que vai subir ou não vai subir. E falando nisso de subir ou não subir, eu estou vendo aí que está falando que como é a caravana passa, os cães ladram, mas não morde. O que quer dizer isso, você como psicólogo? O que estão dizendo aí que tem um cão ladrino, mas não está mordendo, a caravana está passando e todo mundo fugindo das caravanas? O que você como psicólogo? Eu não consigo entender. Eu sou um cara assim meio... Eu não consigo entender o que é quando a mídia posta essas palavras assim meio... O que quer dizer isso, meu amigo? A caravana passa, os cães ladrem e os caravaneiros vão fugindo. O que ocorre é o seguinte, Oswaldo. O chão de fábrica do bolsonarismo, ele não é nada, absolutamente nada democrático. Eles só raciocinam em termos golpistas, raciocinam em termos de espólio do poder, tomada da república para si, tal da garantia de lei e ordem, né? Eles não... Para início de conversa, eles estão no quartel porque eles não aceitaram o resultado das urnas, né? Então, assim, o chão de fábrica do bolsonarismo, eles só raciocinam nesses termos. Ou é golpe, ou é toma aí o poder, não aceita o resultado, não vai ter Lula subindo a rampa. Se você for observar, todos os bolsonaristas, quando estão numa sabatina ou sendo entrevistados, eles estão sempre falando assim, caso o Lula suba a rampa, se o Lula assumir, né, mesmo sabendo que vai, eles precisam falar desse jeito. Aí vem uns que fazem uns ensaios mais histriônicos, né? Por exemplo, aquele lá do tic-tac, tic-tac, né? Aí tem um que chega, pega uma foto do Bolsonaro e começa a fazer análises, né,
tentando fazer uma reconfiguração semântica das fotos. Né? Pega ali uma foto que ele está segurando a caneta, pica lá, ele vai acionar artigo 142. As gominhas de dinheiro ali representam a algema nos comunistas. Né? Tinha gente falando isso, uma coisa de louco. Então, eles ficam criando toda uma possibilidade que não existe de poder e de mediação do Bolsonaro e está fazendo a galera, sabe? Agora, o que ocorre é o seguinte, né? E aí que vem o ponto nevrálgico de tudo isso. Está acabando o ano. Né? A gente está aí, eu acho que esse tal de tic-tac vai durar só mais umas 2 semanas, que vai acabar o ano, o Lula vai subir a rampa, e aí que vai gerar um grande mal-estar nesse. Porque é nesse ponto que eu acho que talvez pode ter uma espécie de rebote ácido, uma rebordose mental na cabeça dessa galera, e eles tentarem fazer uma espécie de Capitólio Tupiniquim. Né? E isso aí que é o que eu mais temo, e que pode manchar mais uma vez, macular mais uma vez a nossa história por causa desse profundo estado de confusão mental que vem a galera. E aí é esse que é o ponto. Os cães ladram, né? Porque estão pintando um Bolsonaro poderosíssimo, cheio de meios de ação para evitar com que o Lula assuma a presidência em 23, só que não vai acontecer nada, cara. Parece que dentro da cabeça dessa galera, assim, é a tese dos 2 Brasis, né? É um Brasil com a transição ocorrendo dentro da mais mínima normalidade, estado de normalidade, e do outro um monte de gente achando que Lula não vai assumir, de que vai acontecer alguma coisa, tem aos 45 do segundo tempo, Bolsonaro vai acionar artigo não sei o quê, e etc. No final das contas, delírio. É delírio e que está sendo retroalimentado. Isso aí que é o perigoso de tudo isso. Que eu acho assim que é um desserviço do próprio Bolsonaro. Isso mostra também muito da covardia dele. Porque o correto seria falar só, gente, acabou, eu perdi, né, não deu, desculpa se eu não agradei, mas agora vamos organizar uma oposição aí para 2026. Isso é o correto, isso é o democrático. Aí que chega numa coisa que a gente até acha estranho. Eu estou tentando achar aqui, mas não estou achando. Eu vi ontem ainda o pessoal tentando analisar. Bolsonaro estava numa mesa assim, parado, uma imagem, uma estátua atrás com a data 2022, e o barulho de uma bala de revólver, uma cabeça caindo na mesa. Toque. Aí o pessoal já falaram um monte de coisa que era um sinal que ele estava dando ali, carregando a arma. Então você vê, o pessoal tira umas... E se eu for analisar outra coisa também, tudo começou o quê? Lula, olhe bem, Lula não vai participar da eleição. Lula não vai ser candidato. Não vai ser. Opa, Lula foi candidato. Ah, mas Lula não vai ganhar. Lula não vai ter chance. Primeiro turno não ganhou. Ah, o Lula não vai para o segundo turno. Lula não vai conseguir. Ganhou o segundo turno. Aí foi lá. Ah, Lula não vai ser diplomaciado. Quer dizer, tudo foi não vai. E tá indo, né, cara? A rampa tá ali, tá pertinho ali. E, sabe, eu também acredito, não sei se alguém mais respondeu, quem deu ali, Grey 89, boa noite. Mas eu acredito também que ele sobe, sabe? Eu acredito que ele sobe. E vou falar uma coisa mais ainda. Eu diretamente, nunca fui diretamente envolvido com política ou se meter diretamente com política. Mas acabei o quê? Outra gatinha aqui. Essa aqui é a outra. Cara, eu vou te mandar uns gatinhos de presente pra você aí. Se eu te falar quantos tem ali, você vai ficar, não vai acreditar. Bonito essa gata aí? Sim. É siamês ou... Siamês meio vira-lata, né? Ela é meio pé duro também. Ela não é siamês original. É bonita, bonita. Então, eu estava te falando, eu nunca fui político diretamente, quer dizer, não quis me envolver na política, minha história é complicada, tudo isso passou, você conhece minha história, o sofrimento, torturas em cima de torturas, ficamos tanto tempo presos, depois de 30 anos veio o perdão do Estado, hoje a gente está correndo atrás disso. Então, eu não poderia de jeito nenhum querer que me representasse, Vitor, uma pessoa que é a favor da tortura. Uma pessoa que falou de boca aberta, eu sou a favor da tortura.
Então, estou falando sobre minha pessoa, eu não podia querer que uma pessoa dessa me representasse. Então, a gente acabou tomando, assim, uma intermediada. E vi também, e não vi alguém falar, eu não vi fake news, eu vi pela boca do próprio cidadão dizendo que é a favor da tortura e elogiando também o Stroessner, um lugar onde foi torturado dentro da casa do Stroessner. Então, eu tomei, muitas pessoas não gostou, eu perdi muita gente no meu canal, perdi muita gente que se afastou, achou que eu estava indo do lado errado, mas essa é a minha decisão, foi onde eu tomei. E vou te falar outra coisa que eu falei para o pessoal no dia antes da eleição, o Lula ganhava, falei para o pessoal também, falei, olha, pessoal, hoje, amanhã é eleição, ou no dia da eleição ainda, não saia para a rua depois disso, fique em casa, vai ter bagunça, vai ter baderna, vai ter um monte de coisas, vai se acontecer. Só e realmente aconteceu. E vou falar outra coisa também que eu acho. Posso estar enganado, talvez você pode dar opinião ou não. Eu acho que, olha, continuar como está, alguém ali vai para a cadeia, sabe? Eu não duvido muito, não, se Bolsonaro ou um dos filhos deles não acabar indo para o presídio. Porque está muito estranho, está muito ruim, está muito... Queira ou não queira, você falou, o bolsonarismo acabou tomando uma linha de meta. Eu acredito até, esse negócio que foi roubado, foi roubado, foi roubado. Quem sou eu para dizer foi ou não foi? Eu não... Nada me provou que foi. Não sei se alguém... Não sei se alguma coisa provou para você que foi. Tem indícios. Indícios quer dizer o quê? Indícios que pode ter tido erros. Mas o Exército, não vou dizer que o Exército não tentou de toda forma, o Exército tentou. De toda forma, o Exército tentou, e tem pessoas do Exército tentando, até hoje ainda tentando. Mas, então, se tivesse alguma coisa, tinha sido provado. Se tivesse alguma coisa, tinham bloqueado, mas não acharam nada. Então, eu acho que essa continuação, eu acho que o Bolsonaro já tinha que ter dado um alerta para o pessoal, é assim, 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 assim. Mas, infelizmente, eu acredito numa coisa, chamada orgulho, chamada vaidade. Esse orgulho, vaidade, eu acho que não atingiu diretamente ele. E a gente vê ali pessoas, pessoas de bem, cara, pessoas passando por chacota, ouvindo coisas, dizendo coisas, esperando. Eu não acredito que vai acontecer alguma coisa até o dia 1º. Pode ser que eu não acredito, sabe? Eu não sei se eu estou errado ou não. Não sei se alguém na live aí acredita que vai acontecer. Eu não acredito que vai acontecer alguma coisa. Eu não acredito que o Exército vai sair para a rua. Acredito que vai sair sim. Vai sair sim para tirar esse pessoal do meio da frente do quartel. E vai criar problema, estão prendendo um monte de gente. Aí vão dizer assim, ó, mas cadê as... Eu vi, uma coisa que eu não entendo, advogados, pessoas cultas de lei, dizendo, prenderam o índio. Onde está o estatuto do índio que não podia prender o índio? Só o pessoal fala de estatuto, a gente não conhece lei, mas a gente conhece um pouco. Você não pode prender desde que a pessoa não cometa uma infração. E ele estava ameaçando de morte. Ameaçando de morte. Igual prenderam lá o Sérgio, se não me engano. Pô, quem escutou o que aquele homem falou, já mandou meus capangas matar o cara lá. Espera aí. E não pode prender? Cadê a liberdade de expressão? O cara pode falar, não, pessoal, não é assim falar o que quer. Você não pode falar o que quer. Nem que agora, eu posso dar minha opinião, mas eu posso dar opinião. O Lula vai subir, o Lula não vai subir, o Bolsonaro é ruim, o Bolsonaro é... Eu posso dar minha opinião do que eu quiser sobre política, mas eu não posso fazer ameaça aqui a ninguém. Eu não posso... É a mesma coisa de eu e o Vitor começar a falar aqui de drogas. Cara, a cocaína, Vitor, é coisa boa, você vê, você não estou dizendo que seja, pessoal, um pequeno exemplo. Nós começarmos a fazer uma apologia da droga aqui, incentivando o pessoal a usar droga, nós vamos ser processados, se não for preso, no mínimo processado, e nosso canal vai ser bloqueado. Então, isso que o pessoal não está entendendo. Você tem o direito de falar é uma coisa, agora fazer ameaça, não sei se você concorda comigo ou não. E eu pergunto, o seu pai é do PT também ou do outro lado? Não, o meu pai é o seguinte, meu pai é um cara sempre aberto a diálogos. Ele votou no Bolsonaro porque toda essa atmosfera que existe aí. Bem como minha mãe, meus tios, todo mundo. Mas eu acredito que não vai demorar muito, ele já vai começar a antagonizar por causa do que está sendo revelado aí no final das contas, né? Ele é um cara que está sempre disposto a conversar e tentar compreender o que está acontecendo. Ele tem essa coisa que eu também tenho, né? Mas, enfim,
Eu não consegui convencê-lo a tempo. Mas o importante é que também não ganhou, né? Isso é o que importa. Agora, em relação a isso aí que você falou aí, que talvez o Bolsonaro, os filhos dele serão presos, olha, merecer, todos eles merecem. Porque boa parte de tudo isso aí que está acontecendo aí, você liga direitinho à influência do discurso que eles empreenderam ao longo dos anos. Não apenas eles, mas o seu primeiro escalão lá, o Zambelli, Nicolas Ferreira e etc, etc. Agora, aqui no Brasil, pelo fato dele estar bastante, né, ele tem um poder de mobilização grande, a gente, eu penso que as cortes vão ser um pouco mais cautelosas para decidir se prende ou não. Talvez pode até prender, mas não agora, que está todo mundo assim naquela efervescência. Eu acredito que talvez possa acontecer agora é cassação de alguns eleitos aí, ou até mesmo perda dos direitos políticos. Isso aí o Bolsonaro com certeza vai perder. Isso aí eu já consigo cravar. Tanto o Bolsonaro, quanto o próprio Bananinha, né, o Flávio, o Carlos, todos eles vão ser expurgados da política em virtude do dano que eles geraram ao país. Né? Todas essas falas insurgentes dele aí, que ele, Daniel Silveira e Companhia Limitada fizeram, e deu essa escalada autoritária, né? Essa coisa de que, cara, hoje em dia é difícil se sentar num boteco e ter uma conversa saudável, falando coisas banais, sabe? Conversa boba, de homem mesmo, no boteco. Hoje em dia não, hoje em dia você vai conversar, daí a pouco chega, não sei o que, a cerveja tá cara, então faz o L. Faz o L. Qualquer coisa faz o L. Né? Fulano de tal tá pedindo esmola na rua, faz o L. Entendeu? E assim, e aí as coisas começam a entrar num debate tosco, porque parece que esse tipo de debate ele é movido pela paixão, não é com proposta nenhuma de tentar extrair uma verdade acerca de um fenômeno, nem nada. E aí isso está gerando um grande mal-estar. E tudo isso a gente consegue casar direitinho. Oswaldo, deixa eu fazer uma pergunta clara para você e para todo mundo que está assistindo aqui agora. Nós tivemos aí, desde a redemocratização, 8 eleições. Collor, depois Fernando Henrique 1, Fernando Henrique 2, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, né? O resto ali do Temer, ou seja, 8 eleições. 8 eleições, cara, polarizadas. Depois, quando teve polarização PSDB e PT, foi bastante polarizado. Mas tinha gente matando e morrendo por causa desses políticos, igual a gente tem hoje? Por que não existia isso? A resposta é clara. Não tinha discurso insurgente. Não tinha gente tratando a política com maniqueísmo. Sabe o que é maniqueísmo? É aquela coisa da guerra do bem contra o mal. Porque... Né? Aí vem aquela fala daquela senhora lá, primeira-dama, né? Que se o Lula ganhar, o Brasil está sendo consagrado aos demônios. Né? Ou seja, tudo isso entra no imaginário da pessoa e quando a gente está falando de crença consagrada aos demônios, a gente está falando de crenças nucleares da pessoa. É aquilo que a pessoa mais tem apego. Que vai fechar a igreja. Porra, mano, que loucura falar um negócio desse, cara. É muito irresponsável um político chegar e meter essa, entendeu? E aí, cara, quando a gente vê que as cortes brasileiras chegaram a entender, não tem jeito não. Esse grupo político, eles não utilizaram de instrumentos legítimos para avançar politicamente. É só instrumentos desleais, errados, que trabalham gatilhos sensíveis na humanidade e que não é correto. Né? Então, graças a Deus, eles já conseguiram detectar isso e estão agora agindo. Vai fazer um desmonte dessa gente. Vai ser um expurgo. Eu te falo uma coisa aí, para você, para todos que você vai lá e vai ficar, todos vão vir, vai ter debate depois sobre esse assunto, quando fala religião. Atacaram muito, dizendo que Lula ia fechar as igrejas. Que Lula ia fechar as igrejas. Eu vou dizer uma coisa para você. Em primeiro lugar, a liberdade religiosa, a gente luta por isso, por a liberdade. Esses dias atrás, não sei se você soube ou não sei se você sabe quem é
Mãe Estela de Oxóssi, puseram fogo na imagem de Mãe Estela de Oxóssi, lá na Bahia. Mãe Estela de Oxóssi é uma figura pública, uma figura de, de nome da religião matriz afro. Eu acho que o Vitor caiu, mas que ele já Não, tô aqui, volta. tô aqui, Ah, tô tá aí. aqui. É porque A eu só Mãe Estela, fechei a câmera aqui rapidinho para eu vou colocar aqui no pedestal. a Mãe Estela, ela é um símbolo do axé, do sagrado, do candomblé. Então ela tinha uma estátua, tem uma estátua na rua principal também de nome dela, e foi queimado mais uma vez intolerância religiosa. Vê bem, esses tempos atrás aí eu fiz uma live com um rapaz, se alguém procurar, tem ela aqui, tem ela no meu YouTube, o nome do Alberto de Florianópolis. Vê bem, foi logo próximo ali na eleição, ali um pouquinho antes, não tinha resolvido quem ganhou, quem não ganhou. Ele me procurou de madrugada, apavorado, que tinham invadido a casa dele. Estou falando, tem uma live com ele, junto com o advogado, só procurar no meu canal, o pai Alberto. Ele disse que invadiram a casa dele com machado, facão, tinha criança pequena, pessoa de idade, quebrando as coisas tudo e gritando, sabe o quê, Vitor? Tem que acabar com essa religião. Michele Bolsonaro disse que essa religião não presta, é do diabo, tem que acabar com isso. Olhe bem, Michele Bolsonaro disse. Por quê? Porque essa mulher falou várias vezes sobre isso que você acabou de falar, falando da religião, falando que lá em Brasília, os demônios, foi quando o Bolsonaro entrou, eles tiraram todos os demônios estão querendo voltar de novo. Ela pegou eu acho assim, eu não sei, eu nunca acho que comentei diretamente sobre religião com você, eu acho que não importa a religião que a pessoa é importante que ela siga na fé certinho. Eu acredito que religiões sejam estradas, seja caminhos que se chega a um destino, são BRs que chegam a um destino. Se eu for aí, você mora em Minas, se eu for para Minas hoje, vai ter que eu vou pegar uma rodovia, uma BR, mas eu posso dar volta por vários lugares, eu posso ir lá na Amazônia, dar uma volta lá e chegar aí, e sair aí. Então, religiões são BRs, o destino é o Deus único, o Deus verdadeiro. Então, o que aconteceu? A Constituição nos dá direito na Constituição de você exercer a sua fé e seu credo. Essa mulher viu o Lula foi em um lugar, um comício, uma mãe de santo, foi lá e jogou umas pipoca. Pipoca em africano chama-se doburu. É o milho sagrado dos orixás, que serve desde a alimentação, que era do povo lá africano, até vários tipos de trabalhos feitos. Inclusive, eu fiz na Serra de Sol da Baixa, com pipocas, também com folha, e acabaram jogando o mesmo preconceito. Isso aí me doeu quando eu vi aquilo. A primeira dama que devia respeitar a Constituição. Ela está casada com o chefe maior do Estado que responsabiliza pela Constituição. Ali, ela já rasgou na cara. Ali, o pessoal da religião todo, que a religião pode ter certeza que já sei quem era Bolsonaro, que eu sou por lá fora. E quem é da religião que continuou sendo Bolsonaro, eu não entendo o porquê. A pipoca de Oxalá é sagrada. O milho de Umulu, do Buru, é sagrado. Ela já começou, então, o preconceito por ali. Aí, então, quando ela falou aquilo, falou essas matérias todas, o pessoal escutou, ligou a antena, que eu acredito, talvez até você como psicólogo pode falar para mim depois disso ou não, eu acredito que nós somos igual um aparelho de televisão. Nós temos uma antena, que capta as coisas, nós temos um computador dentro da nossa mente, e conforme aquela notícia captando, ele vai entrando pela mente, ele vai trazendo, e nós vamos falar alguma coisa daquilo. Se você pôr no canal da Globo, você assistir matéria da Globo. Se você pôr no SBT, vai assistir SBT. Se pôr na Record, é Record. E se nós estiver falando coisas boas, nós vamos transmitir coisas boas. Se nós falar coisas más, nós vamos transmitir más. Então, aquela repetidora de TV vai repetir, vai entrar em várias mentes vai processar, várias mentes vai acabar trazendo aquilo na mente. Então, o que aconteceu? Essa senhora acabou falando que não poderia ter falado. Ela devia ter respeitado a Constituição.
respeitada. Eu nasci dentro de um axé, de uma casa de santo, eu nasci dentro, e sei que, quando fala com o diabo, ele não mora nessa religião. Se você pesquisar, você é um pesquisador, procura na religião Umbanda e Candomblé, você acha o diabo, palavra o diabo, alguma coisa de diabo. Outras religiões que traz. Então, resumindo, para não prolongar esse assunto, ela acabou o quê? Atacando a religião. Ali já começou quase a se gritar uma guerra santa, aquilo que você falou, ia acabar virando uma guerra santa. Se o Bolsonaro ganha, com certeza ia virar uma guerra santa. Porque pastores, não os verdadeiros. Quando eu falo pastores, eu não falo os verdadeiros. Tem um monte de cristão, tem aí a Márcia, não sei se ela está na live ainda não, é uma pessoa cristã que sempre está com Deus e falando a verdade. Os verdadeiros cristãos mesmo não fazem essa parte. Mas muitos pastores aí só pensam nas cifras, no dinheiro e quer levar vantagem, já começou a crescer no meio disso. Que nem eu vi pessoas falando em lives aí que via Michele Bolsonaro nas igrejas de joelho direto. Nunca mais ninguém viu ela na igreja. Peraí, agora que era para estar na igreja conversando. Então, isso que você falou ia acabar virando uma guerra santa. Parece que foi feita uma lavagem tão grande na cabeça do pessoal. O pessoal está acreditando, tem disco voador vai vir salvar pátrias, terrenos. Eu li um negócio que eu não sabia se eu dava risada, Vitor, vou te falar. Se eu dava risada, se eu chorava, se eu me assustava. Um abraço aí para o Celso Maciel. É um sobrinho meu aí, que Deus abençoe ele também. E eu não sabia se eu chorava, se eu dava risada quando falaram uma coisa. E um cara veio, eu não tinha visto, a pessoa veio falar para mim e mostrou para mim a reportagem. Você sabia que tá todo mundo falando que o Lula não vai subir mesmo lá? Eu falei, não vai, cara. Pode ser até o corpo dele subir, mas não é ele. Eu falei, como assim não é ele? Os ET, os vão transformar, vão tirar o corpo do Bolsonaro, pôr no corpo do Lula, o Lula no corpo, e é o Bolsonaro que vai estar ali. Eu falei, quem é? Está aqui, mostrou para mim tinha uma reportagem que ela tinha pegado. Não sei se chegou a ver isso, sobre isso ou não. Então, peraí. Eu não sabia se eu dava risada, se eu chorava, eu não sabia, Vitor. Então, está tal ponto que eu vi pessoas comemorando. O Alexandre tinha sido preso, o Lula tinha sido morto, tinha um sósia do Lula aí, que tinha os dedos. Pensa bem, olha a cabeça do pessoal, que viram que ele tinha o dedo. Você acha que alguém fosse arrumar um sócio e arrumar um sócio com o dedo, para no dia que for assinar o papel lá, não falar, o dedinho dele nasceu. Peraí, é muita idiotice. O que aconteceu? Eu me aprofundei. Tem uma pessoa meio parecida com o Lula, que fez uma brincadeira imitando a voz dele lá, e alguém já pegou aquilo, já mudou, e aquilo. Então, é tanta coisa assim, que talvez você na psicologia, talvez a Márcia mandando um abraço, tá, sim, estou aqui, Oswaldo. Obrigado, você é uma pessoa admirável, é um verdadeiro cristão. Então, está faltando verdadeiro cristão. Não, existe muitos. Eu vi uma coisa até que eu até gostei, não sei se já falei isso para a Márcia, não. Eu até gostei uma coisa. Minha mãe era muito devota de Nossa Senhora Aparecida. Não sei se já falei isso ou não. Meu filho que quer tatuagem, tem a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Minha mãe rezava para Nossa Senhora Aparecida, para a Virgem Maria, direto, sempre sabe. E meu pai, da religião do sagrado, eu nasci nesse amor, oração. E as igrejas não faziam, a evangélica não fazia, rezava o Pai Nosso, oração que o Pai deixou, mas não rezava Ave Maria. Agora eu vi um monte de evangélicos joelhado rezando Ave Maria de mão dada, rezando. Então, pelo menos, isso aí deu uma, sabe, eu fiquei feliz. Agora, vendo que os evangélicos reconheceram a Virgem Maria. Uma hora eu vou trazer um embate aí, você que é estudioso, sobre Santa Sara. Já ouviu falar sobre Santa Sara? Já, né? Sara era... não, é Santa Ana, né? Não. Que era a avó de Jesus. Né? Santa Sara foi a protetora dos ciganos. É uma história muito... Procura, se informa sobre a Santa Sara. É uma história... É uma santa negra. Uma santa negra. A única duas santas que tem, que estão com as mãos assim, ó. Essa Santa Sara era uma santa negra que os ciganos faziam do barro a imagenzinha dela e viajava. Aonde eles iam, se aquela imagem quebrava, eles jogavam no rio,
e com o barro daquele rio montava uma outra. Eu vou trazer um dia uma contradição muito forte sobre Santa Sá e Nossa Aparecida, vou deixar muita pessoa curiosa com isso. Mas voltamos no caso, você como psicólogo, o que você fala disso tudo aí? É verdade? Você acha que o disco voador vai virar mesmo? As pessoas, o corpo vai mudar o corpo? Você acha que é o Lula que... o que você fala disso? Você como psicólogo, o que você fala dessa que está acontecendo? Olha, Oswaldo, o que eu noto, né, toda essa coisa assim, né, de Alexandre de Moraes foi preso. Outro dia eles vieram até com o papo de que o Paulo Freire tinha sido preso. O Paulo Freire mas foi preso no além, né? Porque ele já tem mais de 30 ou 40 anos que morreu, né? É, e, e prisão de Alexandre de Moraes e comunicação com extraterrestres. Oswaldo, o que eu noto nisso aí é o seguinte, eu acho que daqui a alguns anos, não vai demorar muito, a gente vai começar a debater politicamente as consequências que o algoritmo das redes sociais, somado à constante repetição de uma inverdade, as consequências psicológicas que isso vai levar a uma pessoa. O que é o algoritmo, no final das contas? O algoritmo é o seguinte, é como se fosse uma espécie de funil. Né? Tem ali o todo das redes sociais e o algoritmo, ele é aquilo que ele vai afunilando, trazendo só aquilo que está dentro da sua zona de interesse. Até aí tudo bem, né? Não, eu só gosto de consumir na rede social aquilo que eu gosto. Mas, se você não tiver uma cabeça com uma certa retaguarda, você vai imaginando que o todo é só aquilo que cai para você no algoritmo. E aí você vai passar a acreditar em tudo aquilo que está caindo para você. Eu não tenho dúvidas de que governos e parlamentos inteiros, não apenas aqui, ONU, União Europeia, parlamentos nacionais, vão discutir essa questão do algoritmo, porque isso está deformando a percepção das pessoas. Esse é um ponto. Está deformando, porque tem toda essa questão da zona de interesse, você vai só consumindo aquilo ali, você está sendo reforçado, né? Cápsulas dopaminérgicas todo dia ali, você sente prazer em consumir aquilo ali, porque é o que você gosta, é o que está dentro da sua zona de interesse, e nós sabemos que o ser humano, a vida, ela não é só aquilo que dá prazer. A gente está diante de uma coisa que fica oscilando entre o prazer e a dor, e aquilo que você, o prazer e o desprazer. A existência, ela é dicotômica por excelência. A gente experimenta a doença, a rigidez, o sofrimento, o alívio, né, a riqueza, a pobreza. O mundo é assim, ele é dual, ele é dicotômico. E aí o algoritmo ele vai te distanciando de coisas que talvez na vida real você seria obrigado a experienciar para somente aquilo que está dentro da zona de conforto. E aí, uma vez, meu filho, que você já está entorpecido por somente coisas da sua zona de interesse, o resultado é isso aí. É isso aí que a gente está vendo na porta dos quartéis. Esse é o resultado. É complicado, né, cara? É uma coisa bem, eu acredito que seja uma coisa assim bem complicada, a gente for analisar bem, pessoas de bem, cara, pessoas pessoas estudadas, pessoas que têm cabeça. Mas sabe onde está o erro disso, cara? Você sabe aonde está o maior erro disso tudo? É os próprios YouTubers, os próprios jornalistas, muitos jornalistas, não todos YouTube, mas a maioria, a grande parte, é sensacionalismo, para ganhar like, para ganhar aí. Se nós tivéssemos feito um canal de Bolsonaro, Jair Bolsonaro e Patriota, nós estaríamos bombando de seguidores e batendo, levando a verdade. Tem um monte. Eu vi aquele cara, não lembro o nome dele, o neto do Figueiredo. Do ditador? Paulo Figueiredo. O neto do Figueiredo. Eu vi ele falando uma coisa. Eu vi ele falando uma coisa ali, cara. Aquilo ali é uma coisa grave que ele falou. Ele falou assim: eu não paro de falar, só se pode me dar um tiro na nuca. Me deu um tiro na nuca, eu vou para a morte para tu. Quer dizer, está incentivando o pessoal. Está incentivando. É uma coisa errada, não tem que incentivar. Peraí, guerra civil também.
Ele incentivou guerra civil também. Sim, incentivou. Mas parece que ele está lá nos Estados Unidos, não está no Brasil, né? Não, essa galera toda, Constantino, Paulo Figueiredo, é tudo lá chamando a galera para um grande embate, para um grande conflito, mas ele lá no ar-condicionado, no quarto quentinho, bonitinho, né? Nada propositivo. Não tem, nenhum desses aí que está falando para a galera ficar lá tomando chuva, tomando sol e contaminação com aqueles banheiros químicos, tá? Nenhum tá lá. Nenhum. Não. Só fica estimulando. Esse Paulo Figueiredo, ele para mim é o pior de todos, e é o mais perigoso, porque ele é muito persuasivo. Ele consegue, sim, estruturar um argumento de uma forma bem estética mesmo, bonito. É o canto das sereias, né? Ouvi o Paulo Figueiredo falando. Agora, a gente está falando, né, dessa coisa aí, eu vejo a Rádio Jovem Pan e eu fico muito decepcionado, cara, porque essa rádio, ela é uma das maiores rádios do país, ela tem uma amplitude nacional. Deve ter rádio Jovem Pan até lá em Manaus, né? Porque é uma franquia muito grande. E ela resolveu adentrar nesse bolsonarismo aí, cara. E justamente aqueles mais intensos, os mais radicais, os mais fanáticos, os mais belicosos, os mais aguerridos. A gente via aquilo ali, cara, falando assim, caralho, a gente viu o recrudescimento da emissora não, da rádio, e pensando assim, velho, será que valeu a pena? Eles devem estar pensando isso agora. Agora eles devem estar pensando isso. Será que valeu a pena todo esse investimento na loucura? Na loucura real mesmo. Você viu que estão mudando já estão uns papinhos já mais diferenciados e o pessoal já está metendo pau. Mas você sabe o que é isso? Você lembra mais ou menos quando você era meio molecão, tempo de ginásio, 16, 17 anos, um pouquinho menos, 15, tinha aquela menina bonitinha do colégio, aquela menina que você gostava, sabe que todo mundo sempre tem uma paixão patrônica, mas acabava não chegando e acabava. Aí, quando alguém vinha falar daquela menina para você, você ficava de boca aberta escutando ali e queria saber mais, fala mais, fala mais. Aí o cara te contava, ela foi lá, eu vi ela isso, ela fez isso. Você ficava o dia inteiro escutando falar daquela menina bacana. Então, é coisas que o pessoal quer ouvir. Infelizmente, o pessoal que está ali, eles querem ouvir, querem ser enganados. Eles já sabem que não é. Mas só que está tão num ponto ali a cabeça do pessoal que eles não conseguem cair na realidade agora. Bolsonaro não vai fazer nada. Eu acredito que não. Posso estar errado. Eu não acredito que ele vai fazer nada. Ele pode fazer sim. Lutar, fazer uma oposição, tentar uma nova eleição, isso tudo. Você não vai fazer nada, ele pode fazer. Não, Oswaldo. Não vai fazer nada, não. Não, eu digo assim, depois ele pode até fazer oposição. Isso. Ter um grupo. Isso aí pode. Mas agora, hoje o pessoal está esperando esse negócio de doação. Sabe o que é isso? Para manter o pessoal. Vou te falar o que é isso. Eu vou te falar o que é isso. Vocês sabem que por tudo que eu passei, para quem não sabe, pessoal, eu sou um dos 7 inocentes do caso Evandro Guaratuba, 1992. Fiquei preso muito tempo, uma injustiça. Já fiz até uma live com vídeo sobre isso. Hoje o Estado do Paraná pediu desculpa a nós. Quem não assistiu, assista a série Globoplay. Tem a série na Globoplay, tem os episódios todos. Quem não tinha a série, fala comigo, eu dou um jeito de assistir. E é uma série interessante. Então, eu vivi dentro de um presídio e sei o que é uma manipulação. O que é o que acontece. O pessoal quer o quê? Você quer reivindicar uma coisa dentro do presídio? Eu vou trazer uma história, estou escrevendo meu livro sobre isso. Um dia nós vamos trazer um assunto só sobre o presídio de Central Paulo, nós conversar, eu, você e o Davi. Dentro do presídio é o seguinte, de repente muda um diretor, ou tem um guarda aquele guarda-pé não sabe que está atrapalhando, está fazendo, está... Porque lá dentro, pessoal, é outra vida. É uma cidade dentro de uma cidade do submundo. É proibido jogar baralho? Não pode jogar baralho. Não pode fumar maconha. Não pode isso, não pode aquilo, mas tudo isso é feito lá. Os guardas, não sei se vão entender, ninguém viu, ninguém vê o que está acontecendo. Por quê? Eles acham, se o preso fumou aquela maconhinha, ele ficou quietinho, está tranquilo, está jogando baralho, está se distraído, porque cabeça vazia é oficina do diabo. Então, tudo que não pode, pode. Tá? Eu falo, não tenho receio de falar, o sistema esconde muitas coisas, uma hora a gente vai falar sobre tudo isso. Então, o que acontece? Aí, quando de repente
um chefe de segurança, ou muda um diretor, ou entra um guarda ali que é meio, sabe, aquele conservador, aquele direita radicalista. Aí. Eu pego o baralho, não pode, rasga o baralho, ou não pode isso, ou sentir um cheiro de maconha. Aí acontece, aquele guarda começa, só que como ele está dentro da lei, que aquilo não pode, os outros são obrigados a seguir. De repente, nós estamos na cela lá, todo mundo para fora, pelado, sai. Tem cela, tem 5, 6, 7, 8, 10, todo mundo pelado, encosta na parede, mão encostado no canto da parede, tudo peladão ali, e vê que nós aquela ponta do pé. Isso é normal, não que nós passamos coisas piores. E nunca pelo um preso, pela mão sempre dos guardas. Aí eles entram dentro do seu barraco, chama lá, destrói tudo, sua jega as camas, arranca tudo, joga tudo para fora, coberta. Você tem, quando tem alimento, eles vão tirando tudo para ir procurar alguma coisa para ver se acha uma droga, se acha uma faca, se acha isso, se acha aquilo. Aí não acha nada, ele fala, rapaziada, pode arrumar as coisas, pode entrar. Porra, imagine, a gente vai ficar puto, é claro, né? Aí acabamos de arrumar, se não der no mesmo dia, no outro dia, geral, para fora. Então, eles querem provocar ali dentro. Aí os presos começam a ver que eles estão provocando, começam a provocar o quê? O caos. O que é o caos? Começa a embalar os robozinhos, começa a embalar os outros, aí começa a ter brigas, começa a ter morte lá dentro, começa a confusão. Por quê? A hora que deu o caos, opa, que eles não querem que vira. A polícia não quer que vira, porque se virou uma cadeia, um problema, vira até, cai chefe de segurança, cai diretor, até secretário, pode então você entender. Aí, os presos começam a criar um caos lá dentro. A hora que virou o caos, por quê? Para ter uma resposta. Mas os presos também não querem diretamente, muitas vezes, tirar a cadeia. Eles não querem. Eles querem fazer um barulho que vai virar, vai isso, mas aí vem um cabecinha de bagre lá no meio, faz uma cagada, pega um guarda pelo pescoço, pega aquele dedo com uma faca, a coisa mais fácil que tem. Eu não sei hoje o sistema, as cadeias novas, mas as cadeias antigas, com uma faca, qualquer parede, qualquer coisa, arrancava um ferro, fazia uma coisa, qualquer cama, um pedaço de coisa, um parafuso. Então, eu não sei hoje como está. Então, acontecia, de repente, um cabecinha de bagre pequenininho, pega um guarda daquilo, dá uma tijolada na cabeça, ou dá um pesado na cara, mas aí e agora? Machucou um guarda, ou feriu um guarda, ou matou o outro ali dentro. Aí não tem mais jeito. Aí já vem a turma de choque, vai entrar, vai invadir. Para não invadir, você é obrigado a tomar cadeia. Aí você toma cadeia para quê? Para dar uma tentada. Opa, peraí. Ó, nós vamos matar o cara vai morrer, o cara vai não sei o quê, o guarda aqui. Aí você vai negociar para não ter aquela coisa. Então, o que está acontecendo hoje aí? É pessoas incentivando o caos para dar diretamente, tem muitos aí que não quer, muitos não quer, não sabe, muitos sabem que não vai ter os militares tomar. Não vai ter o artigo que eles querem. Mas eles estão embalando o pessoal para fazer um caos. E o que vai acontecer? Esse povo vai tomar borrachada de tudo quanto é lado daqui uns dias. Vai tomar borrachada. E eles querem negociar. Eles querem tentar arrumar um caos para tentar negociar lá para frente. É isso, não passa disso. A gente aprende dentro do que o presídio está acontecendo. Estão querendo colocar o caos. E muitos desses reportes, muitos desses caras... Aí acontece, eu paro lá na frente de um daquele QG lá, ou da minha casa mesmo, eu falo, ô pessoal, vou começar a live daqui a pouquinho, ó o Pix está aí, manda o Pix. Ó, meu canal cortaram monetização, eu preciso do Pix para manter o canal. Olha aí, cortaram nada, o cara está ali. Foi poucos que foi cortado. Quem cortou? A Jovem Pan parece que perdeu, muitos perderam. Eu vejo carinha aí que nem tem nome, nada, dizendo, ô pessoal, meu canal cortaram monetização, manda um Pix para... pedindo Pix 24 horas por dia por 24. Para manter o canal, as informações para você. É isso que o pessoal está vivendo, está iludindo. Tem um cara aí, eu até falo o nome dele, tem um canal grande dele, Dr. Marcelo, eu vou te mandar um link depois. Ele fala assim, pessoal, eu estou aqui para trazer as notícias do dia para vocês, principal notícia, tal, que eu posso falar a verdade. Não estou incentivando ninguém, não estou aqui para falar ninguém, apenas trazer uma coisa que eu vi que alguém falou. Ele ouviu que alguém falou. Estão dizendo que se não ficarem lá na frente do quartéis, vai dar problema.
povo tem que dizer, não, eu não estou mandando, não é para vocês ficar. Mas se não ficar, vai ter problema. Peraí. Eu falo para você, Vitor, você está ficando com aquela menina ali, mas se você ficar com ela, os caras vão te arrebentar. Tem um cara que falou para te dar uma... Mas eu não estou dizendo para você não ficar com ela. Quer dizer, no medo, assustando. Então esse cara está nessa jogadinha aí, mandando pix, mandando isso, mandando aquilo, e sempre dizendo, não, eu sou dos dois lados, para mim. Então, é isso que está acontecendo. O que está acontecendo? Infelizmente, o próprio meio de comunicação está criando esse problema todo. Não sei se concorda comigo com isso ou não. Sim, não, o que a gente vê aí, o que escalonou aí de meio de comunicação, YouTube, influenciadores que resolveram aderir isso aí por causa do ranking, né? O grande ponto é o seguinte, é um cálculo que eles fazem. Hoje em dia, a atenção em rede social é praticamente o novo petróleo, né? Então, uma vez que você vê que um cara ele tem apelo, representatividade e engajamento, eu falo, não, pô, aquilo ali é um poço de petróleo ali, eu vou explorar, eu quero explorar essa camada de pré-sal aí também, chamada bolsonarismo, e aí muitos foram e cresceram, mas a que preço? Esse que é o ponto, cara. Olha o que está acontecendo aí, bicho. Né? Eu lembro daquele episódio nas vésperas da eleição do Roberto Jefferson, cara. Sambando tiro na Polícia Federal. Né? O Bolsonaro tentou sair dele ali, assim, né? Porque foi bem próximo do segundo turno, ele veio com um papo de falar assim, não, bandido pra mim, atirou contra a polícia, é bandido! Atirou contra a polícia, é bandido, tá ok? Mas aquilo não enganou ninguém, cara. Aquilo não enganou. Um monte de apoiador dele já estava ali, sabe? Não, aquele ali, o Roberto Jefferson, um aliado valiosíssimo. E não entendia esse desprezo do Bolsonaro, não. Roberto Jefferson, ele está sendo muito mais bolsonarista que o próprio Bolsonaro. Né? E assim, cara, isso foi gerando todo esse caldo de contracultura, que eu não posso nem falar que é caldo de cultura, é caldo de contracultura, porque tudo ali que está sendo cultivado ali são verdadeiros contrassensos da sociedade. Né? Defesa de golpe, defesa de tortura, né? Sectarismo, maniqueísmo, né? Ou seja, a negação da política. A política ela só pode acontecer dentro do meu clubinho aqui. Fora do clubinho é degenerado, gente que vale a pena a gente excluir, que não é gente. Né? Vitor, mas se você vê, analisar, a maioria, a maioria, eu falo 80%, 90% dos bolsonaristas, do pessoal que está em quartel, está em frente disso, daquilo, são pessoas boas, cara. São pessoas de família. São pessoas... Só talvez entra 2, 3 cabecinhas de bagre lá, faz um besterol, e os outros, eles acabam levando tudo culpa por causa de uma coisa. Eu tenho muitas coisas aí também que eu não concordo. Eu não sou contra. Eu não sou contra fazer manifestação. Eu não sou contra o seu direito. Sobre muito ministério, muito ministro, pessoas que entrou por isso aí, o Lula escolheu, não sei se foi a favor de todos ou não. Eu tenho essa desavença também, que eu acho que podia ter talvez escolhido um pouquinho melhor, ou feito uma coisa melhor. Então, eu tenho minha opinião também. Eu nunca fui partidário, eu nunca fui. E digo também, não é defendendo o pessoal ali, mas tem pessoas boas ali dentro. Tem pessoas de família, tem pessoas que nem sabem direito o que está acontecendo, porque vem essas informações erradas, vem esses escritórios de ódio mandando mensaginha, se infiltra 2, 3 lá no meio, cria umas badernas. É lógico, aí todo mundo vai junto, é igual a história da boiada. A hora que estourou a boiada inteira vai. Você assistiu um filme de boiada quando estoura? Então o pessoal está ali dentro, deu um problema, todo mundo vai levar a culpa, mas tem pessoas boas ali dentro que não merecia ouvir o que está ouvindo, não merecia escutar o que está escutando. Mas eu acredito... Era igual que eu estava falando com um amigo meu outro dia. Se eu acreditasse mesmo nesse papo de fechar a igreja, eu também estava lá, implorando, falando, eu não deixo o homem assumir não, porque ele vai cercear a minha fé. Ele vai fechar as igrejas. Então tem muitas pessoas, igual você falou, gente boa, gente de família, gente, né, de bem, né, de fato, que estão lá, mas eles estão, coitados, dentro de uma cosmovisão que ela é mentirosa e delirante, né? Esse papo de fechar a igreja, cara, isso foi uma crueldade que poderia fazer com uma pessoa, porque de fato tem muita gente dentro do PT que é ateu.
muita gente até dentro das esquerdas que são verdadeiras, que são pessoas ateias mesmo. Não é nenhuma mentira, né? Então, eles fazem uma associação do tipo assim, ó, lá, fulano de tal é ateu, fulano de tal vai votar no Lula, né? Fulano de tal fala que ataca aí os pastores, os padres, você fala que é fascista, etc, etc, e lá vai votar no Lula. Então, fulano de tal que não gosta das igrejas, mas votar no Lula é igual a fechar a igreja. Aí chega a pessoa que às vezes ela até tem um bom coração, uma pessoa boa, vai e acredita nisso, cara. E aí, se acredita, meu amigo, aí vai até as últimas consequências. Por isso que eu falo, né? Eu não duvido que vai ter gente que vai matar e morrer, né, desesperados porque o Lula subiu a rampa, porque ele vai subir. Subir. Mas vamos dizer uma verdade, francamente, que me perdoe quem não gostar do que eu vou falar, mas tem muitas igrejas aí, evangélica, católica, centro de umbanda, terreiro, muitos aí que tinham que fechar mesmo. Tinha muitos que tinham que fechar mesmo. Eu não estou dizendo de uma, estou dizendo desde centro de umbanda, muitas igrejas evangélicas, igreja católica, igrejas, tem muitos por aí que deviam fechar. Porque os caras estão ali só mercenário para arrancar dinheiro, porque tem os verdadeiros cristãos, os verdadeiros pastores. Eu não estou dizendo contra os verdadeiros, mas tem muitos por aí que deveria ser feito, sabe? Mas infelizmente, hoje você abre desde uma igreja, um centro espírita, qualquer um, se eu combinar com você, eu falo, Vitor, vamos abrir uma igreja, vamos. Nós saímos uma igreja à noite por dia, faz o estatuto, abre a igreja. Ou abre um centro, abre tudo. Então, eu acho que muitas coisas poderiam. Mas eu não sei, cara, eu espero uma coisa, sabe, Vitor? Eu sou do tipo daquele cara que pensa da seguinte forma. Nós vamos fazer uma viagem aí. Sei lá, diga um país para nós viajar aí, que você gostaria de viajar aí. Na Argentina? Para a Argentina. Nós vamos fazer uma viagem, um mais longe de avião. Vamos lá para a Austrália. Nós embarcamos aqui na Austrália no avião, estamos sentados do lado, conversando, nós estamos batendo papo dentro do avião, tudo. Aí, olha, moço, traz um negócio assim, nós tomarem, a moça atrás ali. Pô, manda um abraço lá pro seu Fernandes, lá pro cara bacana, aquele piloto, eu gosto. Ah, seu Fernandes não veio hoje, hoje quem veio foi o seu Roberto. Quem, o Roberto? Qual o Roberto? Ah, o Roberto. Ah, não, eu não gosto desse cara, não, cara. Tomara que afude esse avião, tomara que esse avião caia, eu não gosto desse cara. Entende? O cara chega. Aí você fala, não, tomara que esse avião caia, eu não gosto do cara. Peraí, eu acho maior burrice. Nós estamos dentro do avião e querer que o avião caia. Então, o que a gente tem que fazer, eu acredito? A gente tem que, se caso o Lula subir, assumir, nós tínhamos que todo mundo acreditar, torcer, pedir para Deus que tenha um bom governo, que não vire nada disso, que não aconteça nada disso. E se tiver coisa errada, eu vou ser o primeiro, meu canal vai estar aberto. Como eu falei, se alguém provasse, mostrasse para mim os erros da eleição que tivesse, eu seria o primeiro que eu ia contra. Porque por todas as injustiças que eu passei, por tudo que eu passei por mentira, eu não vou aceitar. Mas até agora ninguém mostrou para mim diretamente, fora suposições que pode ter algum erro, pode ter coisa errada, mas o Alexandre não mostrou os códigos-fonte, eu vi, está tudo aberto, vocês podem olhar, todo mundo pode ir lá pesquisar, e está em aberto. Eles querem detalhes do que foi, acho que antes da eleição, 3 meses antes, já ficou aberto para todo mundo ver. Então, é isso que eu digo. Então, a gente tem que torcer, eu acredito assim, eu penso assim, torcer para que o piloto consiga. Se não conseguir, vamos fazer um impeachment, vamos tirar o Lula, vamos achar uma pessoa que merece. Sabe, eu penso assim, que para mim mesmo, fosse analisar, eu não sei dizer para você o que vai acontecer, se vai ser bom o governo ou não vai bom. Só tem um jeito de saber. Agora, jogando praga, que agora adiantado, vai resolver o quê? Depois você fala bem, não, Oswaldo, tomara que esse avião caia, eu não gosto desse cara aí, não, vamos afundar esse avião, vamos quebrar aqui a janela, vamos afundar aqui. O que vai acontecer, meu amigo? Tem ideia? Vai quebrar todo mundo, porque está todo mundo no avião, mano. Mas olha, eu estou um pouco otimista com esse governo que está se formando. Não necessariamente por causa do Lula, mas por causa dessa questão toda da frente ampla, do centralismo democrático que está se formando em cima dele. Não é um governo do PT, necessariamente. Olha, eu nunca vi um vice
tão à frente de tantas coisas, igual o Alckmin está aí nesse governo. Geralmente, vice é um político que você utiliza ali do capital eleitoral dele para ele somar ali, agregar e a coisa se resumir em mais votos para a chapa. Isso é a finalidade do vice. E sempre todos os vices, desde a redemocratização, praticamente todos os vice-presidentes que o Brasil teve, eles eram figurativos. Não fazia nada, pô. Só era o melhor emprego do mundo é ser vice-presidente do Brasil. Você não faz porra nenhuma. Só fica ali no suco. Agora, o Alckmin ele está à frente praticamente de tudo. Tem gente até falando que o presidente mesmo vai ser o Alckmin. O Lula vai ser só o chefe de Estado. Então, você viu o comentário que está correndo já? Estão dizendo que o Lula não vai governar, quem vai governar vai ser o Alckmin. Então, que vão dar um jeito do pôr o Alckmin no poder para ele governar. Eu não acredito que ele vai... O próprio Alckmin vai tomar o governo do Lula. Ele pode tomar sim. Ele pode tomar sim. Ele pode tomar mostrando o trabalho. Ele pode tomar tipo tomando frente. Não que vai tomar o governo. Vai participar de forma ativa. Ele não vai ser um vice figurativo. Né? Ele não vai ser aquele vice de enfeite que fica ali só de enfeite. Eu vejo no Alckmin vontade de participar do governo ativamente. E eu estou notando isso. Ele chefiou a transição toda. Pô. Ele foi o cara que coordenou a transição toda ali. E ele, às vezes, palestras, ele está dando palestras, falando para coletiva de imprensa e tal. Ou seja, não é de enfeite. O Alckmin está tendo uma função importante ali, uma espécie de vice-presidente inédito que a gente nunca tinha visto no Brasil. Aí agora, por eu conhecer, né, apesar de eu morar aqui em Minas Gerais, eu acompanho bastante política paulista, entendo, né, conheço alguns políticos de lá e a sua trajetória, e o Alckmin pode ser lá aquele cara sem muito feeling, sem muita eloquência, né, famoso, né, tem gente que chamava até ele de picolé de chuchu, né, porque é um cara que não é nem muito quente, nem muito frio, é um cara morno e ele não tem muito apelo, né, muita popularidade, né, tanto é que quando ele, em 2018, se eu não me engano, ele ficou em quarto ou quinto lugar, se eu não me engano. Mas uma coisa é fato, o Alckmin é um excelente articulador político, ele sabe trabalhar muito bem dentro das possibilidades, ele pode ter lá os seus defeitos, mas ele é um cara que ele tem uma trajetória que, se você for avaliar, né, pôr na balança lá os prós e os contras, os prós estão predominantes. E aí eu tenho, por isso que eu estou vendo com bons olhos. Tem gente já falando assim, liberal já está tudo achando que vai ser o fim do mundo, né? Porque ele já vai ter praticamente carta branca para pegar recurso para abastecer projeto social. Tinha gente que era contra isso, cara. Eu falando assim, gente, o que vocês acham que serve Estado? Vocês acham que Estado tem que ser uma empresa que tem que ter lucro? Tem que estar sempre com excedente, ele acumulando excedente? Não, meu amigo. Estado é para você pegar esse excedente mesmo e lançar na sociedade, gerir a sociedade. Faz escola, hospital, seguridade social. O Estado está aí para isso. Tem gente que fica achando assim, não, que o Estado é só vida, liberdade, propriedade. Meu Deus, que mundo é esse, gente? O cara está achando que está vivendo aonde? Esse nunca foi o papel do Estado. O papel do Estado sempre foi, né, a ideia mesma de sociedade administrada, né, combate sistemático da pobreza e das misérias. Hoje a gente está aí, ó, o último levantamento que foi feito, 33 milhões de brasileiros passando fome e 100 milhões. Veja bem esse número, Oswaldo. É praticamente a metade do Brasil. 100 milhões de brasileiros em insegurança alimentar. O que é essa insegurança alimentar? Às vezes o cara até faz a compra do mês, tem dinheiro para fazer isso, a família, mas não vai comer todos os grupos alimentícios. Não vai comer carne, não vai comer uma verdura ali, um brócolis, alguma coisa assim. Vai só comer fubá e macarrão. E isso é ruim, porque isso vai gerar o quê? Subnutrição. Né? A gente tem que se alimentar de todos os grupos alimentares. A segurança alimentar não é sobre você comer ou não comer, é comer
aquilo que vai te garantir saúde. E para você viver muito tempo. E isso tem toda uma questão de dinâmica da participação do sujeito na vida, né, nas suas responsabilidades civis, no trabalho e tal. E olha, isso, se a gente não se preocupar com isso, depois vai ter SUS colapsando aí com um monte de notificação de subnutrição. E gente não aguentando levantar um saco de café nas costas porque não está comendo os grupos alimentares. Aí é fácil resolver. É só contratar uma nutricionista. Todo mundo, cada um contrata um nutricionista para indicar o que ele vai comer. Não é fácil? Aparentemente é fácil, né? Para a maioria, para muitos é. Aí é fácil reivindicar, aí é fácil dizer, aí é fácil dizer. Agora, e para os outros que não têm condição? Sim. E nem comprar comida, quanto mais pagar o nutricionista. Porque aí é fácil ficar atrás do seu ar-condicionado, atrás dessa coisinha lá e falando as besterol que estão falando. Mas cadê o pessoal na frente do quartel? Cadê esse pessoal na frente do quartel? Isso que eu falo, sabe? Não é que a gente... Você viu, Oswaldo, eu vi, chegou um vídeo para mim no WhatsApp da uma galera, um monte desses patriotas aí, pegando um monte de saco de arroz, de macarrão, carne, até colocando numas Kombi e tal. Eu falei assim, caramba, velho, será que tá indo ajudar um pobre? Será que tá indo ajudar uma pessoa que está passando fome? Não! Esses suprimentos todos estavam indo lá para a galera do quartel, lá para a galera pedir golpe. Mas, cara, se todo esse empenho aí fosse para matar a fome de um faminto, a gente já estaria num outro Brasil. Mas você acompanha tanto o meu Face, se olhar o meu Facebook, olhar o meu Instagram aqui, você não vê postagem minha. Eu recebo por dia ali, o pessoal me marca, um monte de pessoas da minha parte, você não aceita, fica tirando sarro, aquelas piadinhas. Eu acho que eu não acho legal, sabe? Eu não sei se vocês gostam, não gostam de ficar tirando sarro do pessoal. Eu não acho legal ficar postando, porque eu penso assim, cara, que no momento que você não respeitar a pessoa, você não tem direito de ser respeitado também. Então tem amigo meu que ficaram bravos comigo. Pô, eu mandei um monte, mandaram umas piadinhas, mandaram umas coisas. E ele, quando você solta uma que não tem como você dar risada, não tem como você não soltar. Mas agora ficar, aquele pessoal tá ali, é um pessoal sofrido. Eu tenho assim, sabe, eu me preocupo com esse pessoal que tá na frente do quartel, tudo ali, sabe? É um pessoal que tem muito isso ali, tem que ser vergonha ali no meio, tem muito sem vergonha no meio, tirando vantagem. Tem aquele tal Eustáquio lá, aqueles outros lá, que nem, você viu o link do índio mesmo, a história do índio. Eu fui ver, eu fiquei, mas fui ver o negócio da lei e tudo. O índio tem desde bronca de pedofilia, droga, um monte de coisas envolvendo o índio. Não é que ele... Eu vi um monte da tribo dele, o pessoal dele lá mesmo, dizendo que ele não é cacique, ele não faz, ele é pastor. Eu nunca vi um índio ser pastor, primeira vez que eu vejo um índio ser pastor. Então, quer ver, da onde surgiu esse índio? Da onde surgiu aquele padre? E outra, o lance do padre, falando que é padre Kelmo, né? Candidato padre. Mas o lance do índio é o seguinte, tem um monte de índio falando assim, que índio é inimputável, não era para prender o índio, não pode prender o índio, que não sei o que ele é inimputável e tal, né? Mas o que você não pode é processar e condenar o índio. O índio, ele é inimputável. Mas se tiver um índio tocando terror, coordenando atividades criminosas, você pode prender ele sim. Ele vai ficar numa preventiva, mas pode prender. Você vai... cara, esse povo é muito louco. Porque aí, se vai de acordo com a cabeça deles, né, se pega os índios, tudo que tá aí, toca o terror, não tem que deixar eles tocar o terror. Eu vi aquele cara que falou lá, o Figueiredo lá, o Neto, ele falando, você viu, pegaram lá o Sarnezinho lá, levaram o cara preso, só porque o cara não tem direito de falar, nós a partir de amanhã ninguém vai poder falar nada, amanhã não vai nada. O cara falou que, quem não viu, pessoal, eu passo para vocês verem que eu não estou falando besteira. Ele falou assim, Alexandre, os meus
capangas. Eu já dei ordem para meus capangas ir atrás de você. O cara ameaçou. Meus capangas já estão aí, eles vão te matar, ordem te matar. Ô, peraí. Ô, é uma coisa grave isso aí, uma ameaça de morte. É tão burro se outra pessoa acabar ir lá e fizer besteira, ele vai acabar sendo culpado que foi o capanga dele que foi feito. Então, Não. Pois né? é, existe um abismo que separa. Não concordo com as ações do Supremo Tribunal Federal. Acho que o ministro Alexandre de Moraes está cometendo uns excessos, alguns arbítrios. Tal. Existe um abismo entre isso e falar que a gente tem que pegar Alexandre de Moraes e cobrir ele na porrada. A gente tem que pegar Alexandre de Moraes, meus capangas aqui, pegar ele para matar. É duas coisas com o mesmo objetivo, só que uma dentro do escopo democrático, respeitando o rito democrático, e o outro partindo para a esculhambação total. É igual, né? igual que eu vi ontem à noite. Esse mesmo cara, esse doutor Marcelo que eu te falei ali, ele falou, pessoal, eu trouxe uma nova para vocês não vão acreditar, acabou para todo mundo, nós somos tudo agora escravo de Alexandre e tal. Mas isso não é o que eu estou falando. Isso é alguém que falou, que eu ouvi. Alguém... Vocês não sabem, pessoal? A ordem agora o Alexandre deu ordem de prender o dinheiro das pessoas lá e monitorar aonde foi, onde vai e tudo, para saber qual foi o segmento das pessoas, o dinheiro onde foi, as coisas, onde a pessoa foi. E sabe o que o cara falou? Tá vendo, pessoal? Imagine vocês amanhã pegando um Uber, você vai pegar um Uber na porta da sua casa, o Alexandre de Moraes vai saber onde você foi, o que está fazendo, não vai poder nem fazer. Peraí, o Alexandre de Moraes vai monitorar o Brasil. Pensa a cabeça de um advogado falando isso, pondo fogo no povo. Ele vai monitorar. Ele vai monitorar quem? Ele vai monitorar aqueles caras que ele acha que houve transação, onde os caras foi, onde os caminhão foi, saber onde foi esse caminhão. Não o carro de Uber vai saber todo mundo. É uma coisa completamente assim, sabe? Eu não sei. O que a Márcia falou ali? Márcia São Pedro Julião, o meu status atual, feliz porque o mito foi embora. Mas estou falando agora aí que vai virar o mito é o Lula, né? Que 3 vezes. Isso acabar virando um mito de verdade, eu não sei se é real ou não. Bom, vamos. Tem alguma coisa importante para falar? Queira falar para nós não prolongar muito. Aí vamos fazer uma outra junto com a doutora, junto, para conversar junto, bater um papo. Sim. Tem alguma coisa que quer repassar ainda, dizer? Eu acho que tudo que eu podia falar eu já falei aqui. E agora vamos aguardar isso, os ritos de encerramento. Né? A gente até estourou o tempo aqui, mas a gente estoura nem percebendo, que a gente vai conversando, conversa agradável, né? Aí a gente nem vê passando, mas estamos juntos. A gente parecer aí, convidar de novo aí, eu vou estar sempre à disposição, é sempre um prazer estar vindo aqui no seu Só vou passar uma novidade para você, eu queria que você pensasse nisso aí, eu talvez desse uma respostinha meio rápida, você acha ou não? Você assistiu o podcast, ouviu o podcast do Ivan Mizanzuki, Caso Evandro? Com certeza, eu sou fã da série, pô. Te conheci por causa disso. Esse podcast virou um filme Caso Evandro da Globoplay. Quem não assistiu, pessoal, assista a Globoplay Caso Evandro. Você lembra mais ou menos do 8º episódio? O que foi? O 8º episódio foi o episódio com você. Foi o último, né? O meu foi o 9º. A série o 8º, então, era do Leandro Bossi. Isso. Do Leandro Bossi. Acabou o Leandro Bossi, com o João Bossi, em homenagem a ele, aí acabou a série. Eu não queria aparecer. Depois que eu apareci, abriu um episódio extra. Então, nesse ponto, o Ivan fez, do Leandro Bossi, fez tudo, fechou, homenagem a tudo. Então, onde eu quero chegar? Aí, ele acabou o podcast Caso Evandro, está fazendo, de momento, um podcast muito bacana aqui no seu pessoal, chamado Altamira. Os Emasculados de Altamira. De Altamira. E vai virar série também, vai virar série da Globoplay, estava conversando com ele, vai virar série. E você sabe qual o podcast que vem agora, depois da Altamira? Sabe qual que é ou não? Não. Eu fiz até um vídeo, dá uma olhadinha no meu canal, tem um canal do meu YouTube, tem um canal falando. O próximo podcast que vem agora, depois que a Altamira, chama-se Leandro Bossi. Um especial só do Leandro Bossi? Porque ele diz que... agora a pergunta, que minha cabeça fica, talvez você talvez do lado, talvez... Entende? Se falou tudo, tinha que falar do Leandro Bossi, mostrou tudo que foi. Aí acharam agora esse osso ano passado, foi, não foi? Os advogados estão batendo.
querem saber cadê a cadeia de custódia, onde foi achado, que osso é aquele, será que não é o mesmo osso, será que não é o mesmo osso que foi Evandro, será que não era Evandro, será que é onde fez o DNA lá, será que não pode ter feito errado também? Então, tudo aquilo virou, e foi o Ivan ainda que bateu em cima, com aquela advogada do Ciclide, e agora, de repente, ele foi fazer o Tamira, a Câmara da Tamira estava em Guaratuba, tudo, e de repente ele volta, já está escrevendo e buscando Leandro Bossi. Será que surgiu novidade? Será que vai vir novidade aí? Será que alguma coisa não é uma coisa assim de pensar? Tem que ver, né? O Ivan Mizanzuki, ele é um cara que tem muito acesso, né? Aos arquivos, ele vai falar a mesma coisa que falou lá, não tem lógica. Não, então deve ter novidade. Se falar de Leandro Bossi, vai ter que falar de nós de novo, porque realmente nós sofremos, apanhamos o doutor Ricardo Oliveira. Né? Então, a história do caso Evan está interligada com a do Leandro Bossi. Para quem não sabe, o próximo podcast de Vamos Azul, que chama-se Leandro Bossi. Aí, será que tem novidade? Vamos esperar. Certo, então, meu querido, que Deus abençoe você. Lembrando, pessoal, vamos vender o jabá aí. Onde o pessoal encontra você, meu? Quer falar contigo, bater um papo? Canal Psicoeducação no YouTube. Eu vou até digitar aqui no chat. Aqui, digita eu coloquei, Psicoeducação, canal no YouTube, onde eu faço comentários mais relacionados ao panorama Brasil mesmo, o contexto político e tal. E o ícone é um cérebro nas cores da Pepsi Cola, né? Eu gosto das cores justamente por causa que eu gosto de Pepsi Cola. Eu gosto mais de Pepsi que de Coca. Na verdade, eu gosto de Coca também. Mas Pepsi é a minha nega preta, tá no meu coração. Você sabe um refrigerante, não sei se você chegou ao seu tempo, pegar, você cara novo ainda, né? Chamado Crush. Lembro demais. Eu era novo, mas eu bebi. Eu gostava daquela Crush. Ele é vô da Fanta. E tinha também o Grapete. Grapete. Grapete, isso que eu ia falar. Putz, que era um refrigerante gostoso, né? Rapaz, eu gosto de refrigerante mais do que de mim mesmo. Eu bebo refrigerante toda hora. Então, por mais que isso faz mal, né, para a saúde, né, não é muito orgulhoso falar isso não, mas o trem é gostoso, por que eu posso fazer, pô? Então, Aqui, bem dizendo, tem uma tubaína, mas não é aquela mesma tubaína. Eu sou de São Paulo, eu sou nascido em São Paulo, capital. Lá tinha a famosa tubaína, antigamente. Pô, aquela era tubaína mesmo, sabe? Como era gostoso. Hoje ainda tem esse gasolzão, isso, tem aquilo, virou tudo. Uma tubaína. Eu lembro que eu era moleque, a mãe trazia para mim uma tubaína daquela, aí para não tomar rápido, a gente pegava um preguinho, furava a tampinha do preguinho e ficava ali. Putz, que gostoso que era aquilo. Era a tubaína e o antigo, aquele XY daquela, aquele ir comendo aquilo e tomando a coisa. Tá aí, pessoal, coloquei ali, o canal dele, esse link está completo ali, é o canal direto dele. Vamos lá, pessoal, conheça o canal, se inscreva, vai ficar gravado aí. Eu acho que assim, não tem que apoiar, e apoiando a gente precisa, um ajudando o outro. O seu Instagram é esse mesmo que você está aí, só seguir o Instagram. Então, pessoal, siga lá também o meu canal, se inscreva, Oswaldo Marceneiro. O meu canal é fácil, é só escrever Oswaldo Marceneiro. O meu canal tudo, Face, Instagram, Twitter, tudo Oswaldo Marceneiro. Certo, pessoal? Sim. Então, que a paz de Deus esteja com todos. Tenham todos uma boa noite. Hoje a gente tinha uns assuntos, mas a doutora não pôde participar. Na próxima, vamos. Lembrando, amanhã eu tenho uma live às 7h30 da noite com a doutora Luciana Maria. Ela vai falar de constelação familiar. Vocês sabem a constelação familiar? Diz que ajuda no amor, problemas familiares, dinheiro, financeiro, tudo. Então, amanhã, nesse horário, constelação familiar. Se deixar pergunta, deixar algumas coisas, pode deixar, pessoal. E ela vai responder, a gente vai responder. Certo, então, pessoal? Tá aí, Vitor? Tô sim, só desliguei a CAM aí só para não tomar seu protagonismo aí no Jabá. Vamos encerrar então, que a paz de Deus sejam todos. Dê um abraço ao seu pai e sua família aí. Beleza. Fiquem todos com Deus, pessoal. Falou. Até amanhã, às
7h30 da noite.